Olá, bom dia. Segunda-feira, vamos de porção do reino? Vamos meditar um pouquinho no que Deus tem para falar conosco hoje. Quero agradecer a Deus pelo final de semana, por tudo que Deus tem nos proporcionado, pelo podcast de sábado, que foi uma bênção, foi maravilhoso, foi lindo. Mas vamos para o texto de hoje. O texto de hoje ele está no livro do Êxodo capítulo de número 5. E um versículo apenas, que é o versículo de número 21, diz assim, ó: E eles disseram: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e, e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Esse versículo aqui, ele faz parte do capítulo 5. Ele é o final do capítulo. O capítulo 5, ele tem 21 versículos. E esse versículo que eu li, aqui nessa versão, ele é o último versículo. Interessante a narrativa deste versículo, que fala assim: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. O povo de Israel, nesse período, eles estavam exilados. Eles estavam na condição de escravos, mas não de escravo de Deus como Paulo fala. Porque Paulo prega uma escravidão a Deus, mas num outro sentido. Aqui é na escravidão de Faraó. O povo trabalhava para Faraó, comia do que Faraó liberavam para eles comer, vivia sobre as ordens de Faraó, porque eles estavam como escravos. Se a gente for passear na história, a gente vê o motivo que Deus permitiu Israel ficar escravo de Faraó. Mas esse aqui não é o motivo ainda. Creio que uma outra oportunidade a gente pode falar. Por que Faraó ele começa a apertar mais ainda o cerco, apertar mais ainda o castigo para Israel? Porque Deus tinha uma promessa ao povo de Israel. Deus fala com Moisés, e aí vai Moisés e Arão falar com o faraó. Moisés e Arão, eles pedem para o rei do Egito que deixe os israelitas ir viajar para o deserto para cumprir uma questão de obediência, oferecer um sacrifício. E essa viagem duraria pelo menos 3 dias. E ali eles ofereceriam um sacrifício ao Deus vivo, que é o Deus que Israel conhece e cultua. O rei não aceita. O rei
não aceita que eles saem para cumprir esse propósito, né? Essa missão de oferecer um sacrifício. O rei fala com eles: quem é esse Deus vivo? Quem é esse Deus? Eu não conheço. Eu não vou libertar. Quando você começa a ler o capítulo 5, lá pelo versículo 4, por aí, o rei disse, ele fala com, perdão, ele fala com Moisés e Arão, que eles estão atrapalhando a tarefa, o desenvolvimento, a produção do trabalho dos escravos. Aí ele vai. Quem eram os escravos? A gente tem que saber quem são os escravos aqui. Os escravos aqui são o povo de Israel. Aí ele vai e fala para os seus soldados, para os chefes da guarda, apertarem mais o cerco, né? Porque na lógica do rei do Egito, o povo estava folgado. O povo estava tranquilo ainda, eles estavam tendo oportunidade de pensar em coisas que não era para pensar. E aí, por conta disso, ele falou o seguinte: aperta o cerco para que eles não tenham tempo nem de pensar em querer ir para esse lugar para adorar esse Deus. E assim foi feito. Quando Moisés e Arão voltam, quem questiona agora já não é mais Faraó, porque a missão já foi dada. Agora quem reclama é o povo de Israel. Interessante esse texto porque a gente vê Deus querendo cumprir uma promessa, mas o povo, e não na sua totalidade, eles não compreenderam o que Deus estava querendo fazer e reclamam com a sua liderança e colocam a sua liderança como culpadas pelo aperto que eles estavam vivendo. A parte B desse texto, ele fala bem claro assim: examine-os o Senhor e julgue-os, vocês atraíram o ódio de Faraó. E Deus... Deixa eu voltar aqui. Examine-os. O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E eles lhe puseram eles lhe puseram nas mãos uma espada para que os matem. Ou seja, o povo fica indignado que porque Moisés e Faraó foi fazer um pedido que Deus tinha mandado, eles ficam indignados e ficam com raiva de Moisés e Arão, dizendo que agora Moisés e Arão eram culpados do ódio que Faraó estava tendo sobre eles e que eles iriam pagar o preço. É possível que a gente fica tão acostumado com o pecado da escravidão nas nossas vidas que a gente questione quando Deus usa alguém a nos dar oportunidade para serem libertos? Sim, é possível. É possível que a gente fica tão cego espiritual que a escravidão do pecado é prazerosa, faz sentido na vida.
A gente se acostuma fácil com o pecado, você sabia disso? E a gente tem dificuldade de renunciar à nossa natureza carnal para serem libertos. Os hebreus tinham sido escravos no Egito por 400 anos. A escravidão significava que não tinha liberdade para fazer a vontade de Deus ou para ir aonde ir e aonde quisesse. Moisés tinha vindo para trazer aos israelitas como poderia serem libertos, mas mesmo assim eles ficaram mais preocupados com a reação dos seus feitores do que como agradar a Deus. Para eles serem livres, significava que o faraó a quem os servia ficariam zangados, ou seja, eles estavam mais com medo de faraó do que do poder do Deus a qual eles já tinham conhecido, já tinham visto a manifestação de Deus. Pode acontecer isso na nossa vida também. A gente fica mais preocupado com as artimanhas de Satanás. Eu vou ser inspirado aqui agora. Por Deus, diante de Deus, eu tô falando sério. Pode ser que a gente fica tão acostumado com uma vida leviana, com a vida desconecta de verdade, com a falta de interesse, do engajamento espiritual, do crescimento da vida espiritual, com medo das opressões. Porque existem pessoas que não se enganjam, não se alinham, não se manifestam a favor do evangelho, a favor da pregação, a favor do evangelismo, a favor do louvor, a favor da identidade, porque elas ficam preocupadas o que as pessoas vão falar agora. O que as pessoas vão dizer, porque está confortável aqui para mim. Eu não tenho identidade, eu não preciso falar de Jesus, eu não preciso falar quem eu sou, eu não preciso, tá tudo bem, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô indo, eu tô vindo, tá tudo certo. Porque 4 anos de escravidão para Israel levaram a muitas pessoas a se confortar com aquele estilo de vida. Mas Deus tinha algo melhor. Mas que para esse algo melhor acontecer, eles deveriam se posicionarem e fazerem a vontade de Deus. É tão interessante quando a gente vai analisando, vai vendo as coisas tomando caminho, criando formas. E quantas pessoas são confortáveis a viver uma vida escravizada na doença, na prática da mentira, na prática da fofoca, tantas práticas. E o Senhor Jesus querendo libertá-las de tudo isso e não querem. O que será que tem nos escravizado ou estar nos escravizando que nos deixa afastado dos planos de Deus? Você já pensou nisso? Por incrível que pareça, o povo israelita ficaram zangado com Moisés por interromper a vida de escravidão com qual tinham acostumado. E a pergunta fica para nós agora. Será que nós não estamos de fato acostumados com um relacionamento confortável? Confortável, tá confortável aqui.
com a escravidão, e aí, o que nós estamos dispostos a permitir que Deus faça para nos libertar? Usando os teus servos, usando a tua palavra, usando esse livro para sairmos da zona de conforto. Porque esse livro, ele nos confronta. Esse livro, ele nos confronta a vivermos não a nossa, mas a vontade de Deus. Essa é uma semana que nos leva a ter desafios. Começa hoje, segunda-feira. Faça um propósito diante de Deus. Leia pelo menos um versículo por dia. E peça para Deus falar com você. E aí, quando for na sexta-feira, você me fala o que Deus tem falado contigo. Pode mandar aqui, deixa aqui. Marca esta reflexão de hoje. Faça um propósito diante de Deus. Segunda, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, você vai estar com pensamentos diferentes do dia de hoje. Deus abençoe. Ótima semana.